Sejam muito bem-vindos a este Porto Alive especial. Como já percebeu, estou na viagem medieval em Santa Maria da Feira e é daqui que vamos conduzir todo um programa especialmente dedicado a este grande evento cultural de Santa Maria da Feira. Vamos falar com todos os protagonistas das instituições que fazem acontecer este evento, de todas as organizações que nos proporcionam esta viagem medieval. Vamos também percorrer alguns dos espaços novidade desta viagem medieval, mas vamos também aos espaços que já são tradição nesta feira medieval. Vamos também provar o que há aqui de bom nas tabernas e nos espaços de restauração e vamos, como sabe, também falar com todos os protagonistas e as pessoas que fazem esta viagem medieval acontecer. Esta viagem acontece de 2 a 12 de agosto. Nosso pequeno momento de guia de visita a esta viagem medieval começa agora. Então, muito bem-vindos a este Porto Alive especial. Estamos em Santa Maria da Feira e a nossa viagem medieval vai arrancar agora. Vamos, já sabe, percorrer ao longo do programa alguns dos locais mais emblemáticos e também vamos saber quais as novidades desta viagem medieval, mas para já vamos estar à conversa com uma das pessoas responsáveis por este grande acontecimento de Santa Maria da Feira, uma das pessoas que faz acontecer e que durante todo o ano não pensa noutra coisa. Cristina Tenreiro é vereadora da Educação, Cultura, Desporto e Juventude na Câmara Municipal de Santa Maria da Feira. Obrigada por estar connosco. Obrigada, Cristina, está vestida a rigor, como o evento pede. Este é o traje da organização. É o traje da organização, para que ninguém tenha dúvidas de quem pode ajudar, verdade? Cristina, hoje é o dia em que se respira de alívio, depois de um ano inteiro a organizar esta viagem medieval, ou não? Não, hoje é um dia de grande alegria. Nós ontem fizemos o arranque da viagem medieval com o espetáculo de abertura, que foi uma passagem de ano 2012 para 1185. E hoje já estamos em 1185 na nossa maravilhosa viagem medieval, que proporciona a todos os visitantes mergulharem, vivenciarem este período magnífico da nossa história, que foi o reinado de Dom Sancho I. É o tema deste ano, dedicado a Dom Sancho. Vamos também, mais à frente, explorar um bocadinho este contexto histórico. Para já, Cristina, já se pode considerar que este é o evento mais importante de Santa Maria da Feira? Sim, a viagem medieval é o evento cultural e turístico de referência de Santa Maria da Feira. É o que nos traz mais visitação aqui a Santa Maria da Feira. E o que apresenta uma panóplia de dinâmicas e de atividades que nós consideramos que é o maior evento de recriação histórica da Península Ibérica e tem muita animação, tem muita atividade cultural, envolve muitas associações, tem muita dinâmica e como já referi, portanto, nós temos, no ano transato, tivemos cerca de 500 mil visitantes, portanto é um evento de referência e que promove grande desenvolvimento económico no nosso território. É também uma afirmação cultural que traz a este município, verdade? Exatamente, em termos culturais é riquíssimo. Nós, portanto, já este ano é a 16ª edição, foram 15 anos de crescimento, eu costumo dizer crescimento sustentado, em que houve muita capacitação, a formação das nossas associações, dos nossos grupos, dos agentes culturais do território, que nos permitem dizer com orgulho que hoje cerca de 90% da nossa, de toda a criação, concepção dos espetáculos que fazem parte integrante da viagem medieval são construídos, são desenvolvidos, são dinamizados por grupos e associações do nosso território. No início, quando arrancou
na altura feira medieval, a maior 16 parte, anos, não é? exatamente há 16 anos atrás, grande parte dos grupos eram contratados e eram estrangeiros, eram muitos espanhóis. Atualmente, para dar um exemplo, nós temos 2 grupos espanhóis cá apenas. Portanto, maior parte são portugueses e muitas dentro pessoas da dos terra. portugueses a grande percentagem são do nosso concelho. E atualmente muitos destas associações, destes grupos, já vão fazer outras feiras medievais noutras zonas do país. Portanto, ao longo destes anos, eles desenvolveram um conjunto de competências que os permitem hoje serem contratados para irem dinamizar outras feiras medievais, o que é motivo de orgulho para nós. Sente que outras pessoas acabam por vir a Santa Maria da Feira depois de conhecerem a viagem medieval? Outras pessoas fora do município voltam cá depois desta grande experiência? Uma das grandes características do perfil do visitante da viagem medieval é que regressa novamente no próximo ano, pelo menos. Na viagem medieval seguinte. Mas também temos dados que ficam a conhecer o território, ficam com curiosidade de conhecer outras estruturas, outros equipamentos, e outros eventos do nosso território. Temos as Caldas de São Jorge, temos o Museu de Papel, que ganhou o prémio Melhor Museu no ano transato, e muitas vezes eles depois voltam e regressam a Santa Maria da Feira. Nós dizemos que nós gostamos de acolher bem o visitante e fica sempre um carinho muito grande, e há um regresso, há um voltar a Santa Maria da Feira. Cristina, já pensaram em tornar esta viagem medieval permanente, na construção eventualmente de um parque temático Isto medieval? Tem sido assunto nos últimos dias. É verdade, saiu tem-se uma falado nisso. reportagem num órgão de comunicação social. Foi sempre nosso objetivo, portanto, a nossa meta a longo prazo, até dado o know-how que temos, que se adquiriu ao longo destes 16 anos e dadas as características que nós temos no património natural e arquitetónico do nosso território, que é belíssimo, como podem constatar, foi sempre um dos nossos intuitos que este período fosse alargado e, portanto, prolongado no tempo e fosse mais permanente e, portanto, o objetivo era, portanto, um parque temático. Neste momento o caminho está feito, face também à conjuntura atual, não é o momento indicado para a autarquia fazer um investimento nesta natureza, mas penso que dada a dinâmica e o desenvolvimento económico que este evento provoca, a iniciativa privada tem um papel importante também aqui a ter. Portanto, há projetos que estão ainda em papel, mas eu acredito que o futuro passa por aí, um parque temático que, portanto, procura provocar e proporcionar vivências do período medieval. Nós temos muito know-how, temos muita gente. A experiência não vos falta, não é? Pelo menos não há dúvida competências que seria a melhor cidade do país para isso Exatamente, acontecer. E nós consideramos que o local, a haver um parque temático sobre o período medieval, o local ideal, e é aqui que está muita da competência e da capacitação das pessoas para dinamizar e proporcionar um belíssimo parque temático. Sra. Vereadora, o que é que não dispensa na viagem medieval? Participa em todos os eventos ou é impossível? É obrigatório participar em todos os eventos. A viagem medieval provoca um conjunto de emoções e desperta todos os sentidos, desde o olfato, desde a visão, é um colorido diferente, esta música audição, que estamos a ouvir? Exatamente. Portanto, nós só entrarmos na viagem medieval já ficámos transportados pela Idade Média, sem dúvida, com um conjunto de emoções à flor da pele muito emocionantes. Depois, o vivenciar e visitar diferentes áreas temáticas que permite a interação com o visitante, e recomendo vivamente porque nós também queremos e acreditamos que isto é uma aula de história ao vivo. Temos uma peça de teatro no Convento dos Loios que conta a história toda do reinado de
Dom Sancho I, um teatro belíssimo que aconselho a todos a irem ver, em que Dom Sancho interpreta com todas as fases deste rei, que teve um período muito complicado, um reinado muito complicado, mas era uma personalidade muito forte. Portanto, na sombra do meu pai. Temos uma exposição, porque Dom Sancho I também, além de ser guerreiro, ele gostava muito da cultura, das artes, e foi um grande impulsionador da música, do teatro. Portanto, na exposição nós proporcionamos portanto, o contacto com muitos instrumentos musicais. O Castelo da Dona Dulce, também vamos visitar neste Porto e espetáculos finais de grande formato, aqui em Vestida, o espetáculo de encerramento. Portanto, venham, que vão ficar encantados e vão querer vir novamente para estarem na Idade Média. Cristina. Ficam aqui também os conselhos da vereadora da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, mas mais à frente vamos também saber em pormenor mais sobre a programação e sobre todos os espetáculos que vão decorrer aqui na Viagem Medieval. Tudo tem o seu preço e a viagem medieval não é diferente, é sobre isso que vamos falar, mas também sobre os destaques e também sobre o envolvimento da população neste evento cultural de grande destaque aqui em Santa Maria da Feira. Paulo Sérgio Paes é administrador executivo da Feira Viva. Obrigada por estar connosco neste Porto Live. Paulo, esta feira medieval tem como orçamento 900 mil euros. É cada vez mais difícil manter esta viagem medieval ou não? Desde que se tornou, desde que passaram a cobrar a entrada, ganharam aí uma almofada, verdade? Sim, obrigado por estarem na viagem medieval. Efetivamente o ano passado foi um ano de transição. Todos nós percebemos as dificuldades que o país está a atravessar e houve a necessidade de introduzir o conceito do utilizador-pagador. E dessa forma nós conseguimos a autossustentabilidade do evento, tudo correndo normalmente. Este ano também conseguiremos, até admitimos que possa permitir alguma almofada em termos de reforço do investimento, nomeadamente a nível de infraestruturas, porque uma viagem como a nossa requer muito investimento em termos de infraestruturas. Nós o ano passado fizemos um investimento só numa recuperação de restaurantes que são montados para o efeito, os restaurantes medievais, que admitimos que tenham uma determinada vida útil. E este ano conseguiram fazer mais, graças a essa almofada? Absolutamente, este ano começamos a recuperar e a reformular as tabernas. Nós temos 23 tabernas na viagem medieval, este ano já reformulamos 6 e a nossa ideia é nos próximos 2 anos conseguir reformular na totalidade. E portanto a lógica desse reinvestimento, por um lado, e por outro lado de aliviar o erário público de qualquer contribuição para este evento, foi o grande objetivo e que está amplamente conseguido, que é o projeto se autossustentar a si próprio. Vale a pena também explicar às pessoas lá em casa que nos estão a ver e que querem vir participar quanto é que têm que pagar, e porque este ano também há uma compensação para quem vier todos os dias à Feira Medieval, certo? Exatamente, quem vier à viagem medieval um dia compra um bilhete que custa 2 euros, e se nesse mesmo dia quiser perspectivar vindas futuras, compra uma pulseira que custa 4 euros, mas que permite o acesso a todos os dias da viagem medieval. Portanto, durante os 10 dias da viagem medieval, uma pulseira de 4 euros permite o acesso e também tem o nosso desafio foi que nós construímos à volta do conceito da pulseira da viagem medieval um conceito de alguma identidade. Este ano convidámos um designer, Ivo Maia, para desenhar a pulseira da viagem medieval. É um desafio que nós temos desde a edição anterior, de tentar transformar a pulseira num elemento de culto, de recordação, de coleção, e portanto é uma oportunidade
para daqui a 10 anos nós termos 10 pulseiras das 10 edições da viagem medieval. E esse culto também procuram incutir nas pessoas, verdade? Fazem um incentivo a que as pessoas lá em casa também ponham nas varandas o vosso símbolo da viagem medieval? Exatamente, a Cruz dos Pereiras. Tal como se faz com a seleção e as bandeiras. Aqui a seleção de Santa Maria da Feira é a Cruz dos Pereiras e portanto, todos os feirenses são devotos da viagem medieval e por isso é que quando se chega à cidade sente-se os pendões nas janelas, as casas decoradas, toda uma dinâmica de envolvimento. Hoje em dia é muito utilizado o conceito da viagem medieval pelos residentes de Santa Maria da Feira para convidar os seus amigos e mostrar o que melhor tem o nosso território. E sendo que as pessoas vêm também cada vez mais associadas a esta viagem medieval, vão-se elas próprias também vestindo a rigor? O grande desafio da viagem, e isto para quem nos está a ver é claramente isso, é que é muito melhor participar do que ir à viagem. O estar na viagem, o dançar, o cantar, o participar de uma forma interativa tem atraído cada vez mais pessoas e sobretudo do nosso território, mas nós temos gente a vir de Vila do Conde, da Póvoa do Varzim, para virem aos ensaios, aquilo que nós chamamos de ensaios abertos, para depois dançarem na viagem medieval, cantarem na viagem medieval, de certa forma viverem de outra forma a experiência que é estar na viagem medieval. E também podem, que eu sei, ficar a pernoitar, quem quiser vir mais num espírito aventureiro, ficar aqui a acampar e participar em todos os dias, fazer como se viessem de férias e participar em todos os dias, nos 11 dias da Feira Medieval. Exatamente, nós criámos há cerca de 2 anos um campo de tendilhas, em que é isso mesmo, é para quem tem um espírito mais aventureiro, num espaço completamente reservado, com todo o conforto que é permitido num espaço destes, mesmo anexo à viagem medieval, fazendo parte integrante do espaço, nós temos o campo de tendilhas, onde as pessoas podem estar permanentemente dentro da viagem e descansar e usufruir verdadeiramente do espírito de férias e do espírito que durante o ano não é possível, porque nós verdadeiramente durante estes 10 dias estamos na época medieval. O que é que destaca desta edição, assim muito rapidamente? Todos os anos nós temos de construir uma nova identidade à volta da viagem, porque nós, ao definirmos um novo enquadramento histórico, obriga-nos a criar novos conteúdos e este ano, com o reinado de Dom Sancho I, um rei que com algumas vicissitudes, nomeadamente... Não se estique no contexto histórico, nós já vamos falar dele. Um guerreiro por um lado, mas também um amante das artes, por outro lado também um homem de amores e desamores. Temos todas essas vertentes nos conteúdos da viagem medieval, permitindo-me destacar o espetáculo Na Sombra do Meu Pai, um espetáculo que retrata toda a vida de Dom Sancho I, que acontece diariamente no claustro da Igreja Matriz, mas também a Investida, um espetáculo onde surge a vertente guerreira de Dom Sancho, com cerca de 150 intervenientes, com muita cavalaria, com flechas em fogo, com uma dinâmica de Investida. O nome do espetáculo é exatamente esse, a Investida, mas também o espetáculo de encerramento diário, à 1:45 da manhã, El Tempore, um espetáculo na escadaria da Igreja Matriz que todos os anos surpreende e este ano não vai ser com toda a certeza exceção. E não permitindo destacar, não sendo possível, em função do tempo, destacar tudo, resta-me abordar mais a área do Segredo da Floresta, que normalmente encanta todos os miúdos, ou também o Sentir do Guerreiro. Muito obrigada, Paulo Sérgio Paes, por ter vindo ao Porto Alive. Nós vamos seguir viagem nestas 135 horas de animação que são a viagem medieval. Há mais para conhecer, fico desse lado. Ora,
Esta viagem medieval não era jamais possível sem o envolvimento de muitas e muitas associações culturais da terra. Nós vamos falar com David Neves, que é da Federação das Coletividades de Cultura e Recreio de Santa Maria da Feira. Obrigada por estar connosco neste Porto Live. Obrigado, nós. Bem disposto? Sim. São quantas associações que tornam isto possível? No meio do associativismo aqui do Conselho de Santa Maria da Feira, temos mais de meia centena de associações a participar neste grande evento que é a nossa viagem medieval. São muitas. Como é que vocês fazem ao longo do ano? Imagino que seja um trabalho imenso, porque tudo isto requer muito pormenor em termos de vestimentas. Exatamente, o meio associativo está envolvido neste grande projeto, que é a maior recreação histórica que temos no país e além fronteiras, e temos o meio associativismo já muito envolvido na participação, na divulgação deste evento que é a viagem medieval. Não faria sentido termos este grande evento em Santa Maria da Feira e que não tivéssemos as pessoas do Conselho envolvidas neste grande evento. E para termos as pessoas envolvidas temos de ter o meio associativo envolvido e também a participar em grandes espetáculos âncora nesta viagem medieval, a participar na envolvência de todo este grande evento, porque se não tivermos umas boas bases do nosso meio associativismo não podemos transportar toda esta animação, toda esta alegria para fora do nosso concelho e para fora do nosso país também. Até porque foi através do movimento associativo que começou esta Feira Medieval há 16 anos, A verdade? viagem medieval começou em 96, através da Federação das Coletividades de Cultura e Recreio do Conselho de Santa Maria da Feira. No início eram 2 dias dentro do castelo, mas foi através do meio associativismo que nasceu o que é hoje esta grande viagem medieval. Sente-se também um bocadinho responsável por isto tudo que acontece agora? Vê-se um pouco impressionado com a dimensão, entretanto, que ganhou esta viagem medieval? Sim, como dirigente do associativismo e como também feirense que sou, realmente é uma alegria tremenda e é de valorizar o trabalho que temos vindo a desenvolver ao longo destes 16 anos. É um trabalho árduo, é um trabalho que realmente temos de estar no terreno dia a dia, ano após ano, para consigamos que as nossas associações possam melhorar ano após ano a sua participação, melhorar em termos de qualidade e também de quantidade de participantes nesta viagem medieval. E têm conseguido aumentar esse número em termos também de associações ou de pessoas que participam nessas associações? Sim, temos conseguido envolver todo o meio e a resposta é, se analisarmos os números de associações que estão cá presentes, mais de meia centena. Se analisarmos os participantes, os figurantes que estão cá, através das associações, são mais de 1 milhar. Se analisarmos todas as horas despendidas do meio do associativismo aqui presente, claramente estamos a crescer a nível de qualidade e também de quantidade e estamos a criar uma envolvência ainda maior nas terras de Santa Maria da Feira, o que é ótimo, não é? Há também uma grande ajuda nesta viagem medieval da parte dos voluntários. São este ano 350, verdade? Exatamente. E eram muitos mais, foi preciso selecionar. Sim, haveria muitos mais, eram cerca de 1.200 candidatos, foram selecionados 350, o que quer dizer que a viagem medieval por si só já traz muita gente para participar e com vontade de participar, com vontade de ser uma mais-valia para a nossa viagem e isso, claro, satisfaz-nos o impacto que a viagem já tem nas terras de Santa Maria da Feira e não só, porque temos voluntários de outros pontos do país e também algumas candidaturas de além fronteiras. Vêm de fora do país também? Temos algumas pessoas que se candidataram, não foi possível selecionar, porque depois há a questão do alojamento, da alimentação, tudo isso tem que ser ponderado e pronto, com muita pena nossa, mas registra-se que a divulgação da viagem medieval já corre o mundo. Muito bem. Há também aqui 4 zonas de tabernas, também dinamizadas por associações, verdade? O que é que as pessoas podem encontrar nessas zonas? Exatamente, temos as 23 tabernas neste local, temos 2 tabernas na Praça Gaspar Moreira, que é uma zona nobre do nosso concelho,
temos mais 4 tabernas na praça do Orfeão, 4 no Rio Castor e temos mais 13 por trás das piscinas. Todas estas tabernas são de associações locais que concorrem a um concurso para verem se podem ser selecionadas ou não. Tivemos 41 candidatas, foram selecionadas 23 daquelas que pensámos dão mais garantias ao visitante em termos de qualidade de alimentação, em termos de um sorriso para o visitante. Isso também é muito importante e, claro, sermos um cartão de visita para todos aqueles que nos visitam é um dos pontos que nós temos como fundamental, sermos um cartão de visita para todos que nos visitam. Nós também já vamos confirmar se isso é verdade, porque daqui a pouco vamos fazer uma visita a uma dessas tabernas, quem sabe provar alguma das iguarias que lá há, mas quer-nos só dar uma pequena informação para ficarmos com uma espécie de água na boca. Temos emendas das mais emendas variadas. Temos emendas que podem o prato forte, sem dúvida alguma, que é o porco no espeto. Porco no As espeto. pessoas vêm cá à procura do porco no espeto, acham realmente algo que não vê em todos os dias e a qualidade que é apresentada nesta viagem medieval da alimentação é muito grande mesmo e é o prato, digamos, mais procurado. Depois temos de tudo um pouco, temos sangria, temos o coelho, temos a sardinha, Petiscos ótimos para... Petiscos que realmente, só de falar, fazem crescer água na boca. E é de visitar e saborear, porque realmente vão querer voltar. Muito obrigada, David Neves, Obrigado por ter vindo ao Porto Live. Agradeço a sua presença. Nós vamos seguir em frente. Vamos a seguir falar sobre Dom Sancho I, então o tema desta viagem medieval de 2012. O reinado de Dom Sancho I é o tema desta viagem medieval deste ano. Nós vamos saber um pouco mais sobre este momento histórico. Ana José Oliveira é responsável então pela contextualização histórica desta viagem medieval. Obrigada, Ana, por estar connosco. Porquê é que escolheram desta vez o reinado de Dom João I para o tema da feira? Dom Sancho I, porque nós o ano passado e há 2 anos ou 3 anos a esta parte decidimos começar com a fundação da nacionalidade e vir por aí acima. Portanto, como o ano passado fizemos Dom Afonso Henriques, o final do seu reinado, e este ano optamos por o Sancho I, um rei um pouco esquecido, não é? Porque tem a figura do pai anteriormente que é bastante de liderança e, portanto, como eu costumo dizer, é um rei esquecido. No entanto, ele fez muitíssimas boas coisas por Portugal. E vale a pena recordá-lo, sobretudo nesta altura. Principalmente nesta altura. Ele tem o cognome o povoador, porque povoou muitas terras e dizem as más línguas porque teve 19 filhos, não é? Mas ele teve um papel muitíssimo importante no território, não em termos de avanço do território, de conquista do território, não foi muito importante, mas criou estruturas e fez reformas para consolidar pelo menos aquele bocadinho de reino que tinha, e nesse aspecto foi extremamente importante. Criou muitas terras, fundou povoações, por exemplo, o que está aqui ao fundo, nós tentamos recriar aqui uma área temática, tentamos recriar um povoado que seria naquela altura. E portanto fazemos uma homenagem a ele. O facto de nós de cada ano termos um tema, digamos, um rei, também é uma homenagem a todos eles que criaram e que fizeram o nosso território. E também uma forma de que não esqueçamos a nossa história. Quem vem aqui está perante uma autêntica aula de história, verdade? Sim, digamos que não é esse o objetivo, mas também penso que tem um cunho pedagógico, porque cada dia nós recriamos, tentamos a partir do teatro,
que é feito por associações com textos originais. Fazemos ou contamos episódios da vida do rei. Todos os dias há uma recriação histórica. Exatamente. Portanto, à noite no castelo, por volta das 10 horas, temos sempre uma recriação histórica. Isto é, contamos a história do que mais importante que se passou no reinado de Dom Sancho. E por outro lado também, o facto de estarmos a recriar o rei, neste caso, ou o Reino de Portugal, também tentamos contar a história da terra, a terra de Santa Maria. Portanto, houve uma ligação, não é? Também sim, a nossa terra, Santa Maria da Feira. Exatamente, a terra de Santa Maria, que era um grande território administrativo e, portanto, tinha alguma importância naquela época, aliás, como em todas as épocas, umas mais, outras menos. Mas nós tentamos buscar também, investigar um pouco do que possa ter tido importância naquela altura ou noutra época, também para contarmos a história do nosso território. Claro que um território não é só se conta a história dentro de um país. E, portanto, todas as noites nós contamos uma parte da história do Dom Sancho. Sabemos que também o reinado deste Dom Sancho I foi uma altura de alguma perturbação social, verdade? Sim, penso que ele teve assim um azar, digamos assim, para além dessa perturbação social, para além dos conflitos que teve com a nobreza, dos conflitos que teve com o Bispo do Porto, com o Bispo de Coimbra, em que mandou-os prender. Portanto, porque aqui ele queria manter também a sua autoridade, lá está aquilo que eu disse no início, foi muito difícil para ele impor a sua autoridade, tendo tido o pai que teve, não é? O Afonso Henriques. E, portanto, foi extremamente difícil. Por outro lado, o reinado dele foi acompanhado de muitas calamidades e muitas catástrofes naturais. Teve o eclipse do Sol, que nós sabemos que não era nada, que atualmente sabemos que não há problema nenhum, mas para a época medieval era um castigo de Deus, não é? Há relatos de que houve grandes tempestades no mar, em que o mar invadiu as terras, houve muita peste, muita mortandade, houve também o clima não favoreceu muito as sementeiras e, portanto, daí a fome, e depois da fome vem a peste. Uma coisa que aconteceu aqui na terra de Santa Maria, em que se dizem as crónicas que morreu 3 morreu 1 em cada 3 habitantes. Portanto, caiu chuva de pedra em Santarém, numa série de... E não sei o que é que significa cair chuva de pedra, não sei se seria granizo, quer que seja, durante 5 dias seguidos. Portanto, são estes relatos que nos fazem as crónicas e que, portanto... Chuva de pedras não vão recriar aqui. Não vamos. Podem ficar descansados. Exatamente. Ana, acha que era preciso um Dom Sancho I nesta altura para o país também? Eu acho que sim. Porque naquela altura um lutador foi obrigado a reformar, a estruturar o seu governo e efetivamente ele fez isso, chegando ao fim do seu reinado com os cofres da coroa muitíssimo mais cheios e sem oprimir o povo. Aliás, é o que conta efetivamente as crónicas, que foi, apesar de tudo, de ninguém lhe dá valor, foi um bom gestor. Daqui a pouco tempo saiu um artigo num jornal em que fazia efetivamente a comparação entre a atualidade e Dom Sancho. Claro, Dom Sancho, penso que sim. Muito obrigada, Ana, por este esclarecimento histórico e obrigada por ter vindo ao Porto Alive. Nós vamos seguir em frente, vamos conhecer já de seguida também algumas das áreas temáticas desta viagem medieval.
Estamos neste momento numa das áreas temáticas